Queria chamar agora aqui, gente, para a gente entrevistar, para a gente conversar, continuar aqui nesse debate, a vereadora do PSDB, Ava Santiago, de Goiânia, que conversa conosco ao vivo. A vereadora é mulher, é evangélica. A senhora critica veementemente o uso da fé religiosa para defender qualquer tipo de prática que poderia transformar mulheres vítimas de estupro equiparadas a estupradores. Eu tenho visto muitos vídeos da senhora circulando nas redes sociais. A senhora tem feito esse debate de comunicação. A senhora já esteve aqui no Estúdio I durante a campanha também falando sobre esses temas. Queria dar boa tarde para a senhora e ouvi-la sobre como está a repercussão aí também, o que a senhora tem visto e também trazer esse olhar do segmento evangélico a respeito desse projeto de lei. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Andréia, Flávia, Guedinho, Dapi e Valdo. Boa tarde a todos os assinantes da Globo News. Eu tenho, sim, Sadi, me posicionado não apenas contrária a esse PL, porque esse PL é um desdobramento de um processo muito mais intenso e mais profundo de usurpação daquilo que nós entendemos como valores do Evangelho para fins de pressão, chantagem e barganha política. Este PL, por consequência, ele não só ele vai na contramão de todo o arcabouço moral da fé cristã, como também coloca essa população que vai chegar a 120 milhões de pessoas daqui a uns anos, que são os evangélicos brasileiros, no balcão para ser vendido, para ser negociado a granel. Porque não se enganem, né? Quem pensa que Sóstenes Cavalcante está preocupado com fetos, está preocupado com vida, não conhece o modus operandi dessa bancada evangélica, porque a gente também teve uma piora considerável do ponto de vista qualitativo desses parlamentares, mas essa bancada evangélica sempre fez política desse jeito, colocando os governos na parede, fazendo chantagem para, às escuras, negociar espaço, negociar emenda secreta, emenda PIX, negociar cargos nas estatais. É assim que essa bancada opera e nós agora estamos atingindo o auge do cinismo dessa forma de trabalhar, que é usar os corpos destroçados e violados de mulheres vítimas de estupro para fazer o que há de pior nesse modelo de governabilidade, de democracia, que é o negócio no balcão. Vereadora Flávia Oliveira, boa tarde, aqui do Rio. A gente acabou de ler, acho que a senhora até já estava conectada, o comentário da ministra Marina Silva, que também é uma mulher religiosa, evangélica, apresentando a sua visão pessoal, mas reconhecendo o direito adquirido. Eu queria lhe ouvir como mulher e que dialoga com mulheres do campo evangélico. Como é que a senhora avalia essa sensibilidade em relação aos dramas femininos que cercam uma decisão sobre aborto e essa sanha, né, masculina e oportunista que a senhora acabou de classificar na direção de subtrair direitos das mulheres? As mulheres percebem esse movimento e têm sensibilidade em relação às outras? Ou há um ambiente homogêneo de percepção sobre esse tema, por exemplo, do aborto? Só para eu entender, Flávia, quando você se refere às mulheres, você me faz uma pergunta da minha percepção das mulheres no geral ou das mulheres evangélicas? Das mulheres evangélicas. Perfeitamente. Flávia, nós temos um processo e ele é de uma complexidade e ele precisa ser enxergado dentro dessa complexidade, de que essa pauta do aborto, assim como o termo que a gente usa costumeiramente, né, agenda de costumes, ela ganhou um espaço muito grande dentro desse mecanismo de fazer terrorismo nas nossas bases para, a partir desse terrorismo, viabilizar projetos de poder. E isso, obviamente, atinge em cheio corações e mentes
de homens e mulheres. Entretanto, há um distanciamento. Esse distanciamento, às vezes, ele pode ser percebido de maneira muito sutil, às vezes ele é mais nítido, mas as mulheres são sempre mais sensíveis, e principalmente as mulheres evangélicas de comunidades pobres, as mulheres pentecostais, e esse é o meu lugar de partida para fazer essa análise, né? Como eu disse na outra vez que eu estive aqui, eu sou nascida e criada na Assembleia de Deus. Meu pai foi pastor por muitos anos da Assembleia de Deus de Santíssimo, aí no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio. Então, quem conhece Santíssimo, Vila Kennedy, Senador Camarão, onde eu fui criada, sabe o tamanho do abismo social, da ausência do Estado naquelas comunidades, naquela região. Eu sou dali. E ali, a Assembleia de Deus, ela se mobiliza, e as mulheres assembleianas e de outras comunidades pentecostais se mobilizam para proporcionar soluções para os problemas da vida prática. Essa sempre foi a nossa dinâmica. Então, as mulheres se organizam para fazer a galinhada, que é para reformar a igreja, mas elas também se organizam para fazer o chá de fralda de uma adolescente da igreja que engravida. Elas se organizam para fazer o chá de bebê quando a filha de alguém da igreja ficou grávida e não está dentro de um casamento. Elas se organizam para levar as cestas básicas. Essas mulheres têm a verdadeira tecnologia social de resolução dos problemas reais. Então, para elas, quase sempre, essas pautas são muito distantes, porque, na verdade, são pautas fabricadas. E mesmo quando essas mulheres acabam sendo atingidas, porque o nível de violência psicológica, o nível de lavagem cerebral, de tentativa de lavagem cerebral, porque muitas de nós seguimos resistindo a isso, mas são tantos ataques à nossa forma de ver o mundo que muitas delas e de nós acabamos sucumbindo. Isso acontece sim, mas ainda assim há um distanciamento. E não é só sobre essa pauta. Vocês podem se recordar que mesmo com a disparada do Bolsonaro entre evangélicos, ele era menos apoiado por mulheres evangélicas. Na pauta do armamento, que foi uma das pouquíssimas pautas que a bancada evangélica não caminhou em 100% de consonância com o bolsonarismo no Congresso, foi porque as mulheres evangélicas são as que enterram seus filhos que levaram um tiro. E aqui eu não posso deixar de aproveitar esse momento para fazer justiça. A minha tia Gracinha, esposa do meu tio pastor Eliseu, pastor da Vila Kennedy, que enterrou meu primo, seu filho Jonatas, que levou um tiro na porta da igreja saindo do culto. Essas mulheres enterram corpos de adolescentes. Essas mulheres é que limpam o sangue das meninas quando elas são estupradas. Então, essas mulheres, graças a Deus, mesmo com todo esse ataque, ainda conseguem, não em sua inteireza, mas pelo menos em sua maioria, estabelecer um distanciamento. Vereadora, Arthur da Pieve, aqui no estúdio. A sua presença aqui, a sua fala aqui, joga a luz sobre uma questão que eu acho, a gente já discutiu aqui, acho bem importante, que é a complexidade, as muitas faces disso que a gente chama de comunidade evangélica. Porque, por um lado, isso é instrumentalizado por essa bancada que faz negociata política, como a senhora acabou de dizer, e, por outro lado, também faz uma rejeição em bloco por determinados setores da esquerda que acham que evangélico é tudo a mesma coisa, não tem que conversar, etc. Eu acho que essa questão específica que a gente está discutindo hoje me parece um bom momento para deixar claro que há uma enorme multiplicidade de visões dentro dessa comunidade e visões que não são necessariamente calcadas na fé, mas calcadas na experiência do dia a dia, como a senhora acabou de narrar, não? Perfeitamente, te chamo de Dapi, assim, assim como o Guedes de Guedinho, mas para dizer que essa leitura que você faz a partir da minha fala, ela é muito urgente. Ela é urgente que as esquerdas se atentem a isso, que a mídia, que quem produz pensamento social nesse país, especialmente a universidade, se atentem a isso. É impossível que eu fale pelos evangélicos, assim como é completamente impossível que Sóstenes Cavalcante fale pelos evangélicos, porque os evangélicos são muitos, e quanto mais perto das dinâmicas e das urgências reais de Brasil, mais distantes esses evangélicos estão daquilo que a bancada evangélica quer fazer parecer que nós somos. Quando
essas mulheres se organizam a partir dessa dinâmica, e aí você traz uma reflexão assim, é muito mais próximo da vivência do que do arquétipo de fé. Mas, na verdade, eu devolvo essa reflexão dizendo, a vivência está muito mais próxima do arquétipo de fé do que o que a política diz que a fé de fato representa. Porque o que a Bíblia... E eu fiz um levantamento, quando eu fui acionada pela produção, eu fiz um levantamento básico sobre o que a Bíblia trata como prioridade. Porque a palavra aborto aparece na Bíblia uma vez, enquanto regra, e eu já conto para vocês. Órfãos, tem 134 menções a órfãos, determinando que eles sejam cuidados. Tem 315 menções a viúvas. Tem 1.100 menções a estrangeiros. 522 menções a pobres e 639 menções a necessitados. Essa é a fartura de referências do que a Bíblia diz que deve ser a nossa prioridade. E essa mesma Bíblia, farta em citar pobres, farta em citar refugiados, farta em orientar a Igreja de Cristo na Terra de quais devem ser as nossas prioridades, cita aborto uma vez no livro de Êxodo, capítulo 21. E a citação que faz de aborto é também reveladora, porque ela diz, se 2 homens estiverem brigando e um ferir uma mulher e ela estiver grávida, e por causa disso vier a perder o seu bebê, essa mulher, o seu marido, deve ser indenizado. Agora, se essa mulher vier a perder a sua vida, aí o homem que lhe causou o ferimento deve ser morto. Então, e tem algumas versões, é claro que isso varia de tradução, mas tem algumas versões muito usuais no meio evangélico que dizem, se lhe causar aborto, paga a indenização. Se for algo mais grave, aí você é penalizado com a pena de morte dentro daquele contexto ali da lei mosaica. Então, olha a discrepância daquilo que a Bíblia diz que é prioridade com aquilo que a bancada evangélica tem tratado como prioridade. E aquilo que a Bíblia diz que é prioridade é exatamente o que essas mulheres que estão nas nossas comunidades experimentam nessas tecnologias sociais que elas organizaram para sobreviver. Ava, Otávio Guedes, eu vou fazer uma pergunta, mas você só pode responder depois do intervalo. Há alguma menção sobre o direito, defender na Bíblia, e defender do estuprador ser pai? Depois do intervalo, a vereadora vai responder que eu preciso sair aqui para o break. Estamos de volta e a gente vai seguir aqui na nossa entrevista com a vereadora Ava Santiago, que está debatendo aqui o PL lá da Câmara, que está discutindo equiparar aborto legal após a 22ª semana ao crime de homicídio. Otávio Guedes fez uma pergunta para a senhora. Boa tarde mais uma vez. Obrigada por ficar aqui conosco, vereadora. Ele vai repetir a pergunta para quem chegou agora aqui, o nosso assinante. Bom, antes de mais nada, prazer em falar novamente com a senhora. Prazer em rever o Louro José, que está aí na decoração. A senhora leu as menções da Bíblia, né? Faz menção. E eu fiquei espantado, por que essa defesa do direito do estuprador ser pai? De onde vem isso? Vamos lá, vamos começar pelo que é mais urgente. Não existe na mentalidade de quem produziu essa excrescência legislativa a figura do pai, a figura da mãe. Foi o debate público que lembrou que, além de um estupro, de uma gestação, você tem essas figuras, pai, mãe. E é curioso isso, né? Porque eles querem obrigar um estuprador, premiar o estuprador com a paternidade em um país que você tem 5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. Anualmente, esse número aumenta exponencialmente. Nós temos um monte de pais que abandonam seus filhos. E não são filhos de violência sexual, não. São filhos de relações consensuais que são abandonados por esses pais. E aí agora, como se não bastasse essa tragédia humana que as infâncias brasileiras vivenciam debaixo dos olhos dos famigerados defensores das infâncias, agora eles criam essa figura. A Bíblia não faz nenhuma menção
a esse caso específico. A gente tem duas punições muito explícitas na legislação bíblica, né, na lei mosaica, em relação a estupro, que é que quando um homem estupra uma mulher que é noiva, ele não tem alternativa para ele que não seja a pena de morte. Caso ele estupre uma mulher solteira, aí ele tem, se a família dela quiser, ele tem de se casar com ela, e isso entendido naquele momento como uma responsabilização para o resto da vida daquele homem, implicando, inclusive, de que se ele se casar com ela e abandoná-la, pena de morte também. Agora, não faz menção a alguém que engravide do estupro. Eu quero só trazer um elemento que todo crente conhece, que é uma história muito conhecida, que é a história do rei Davi. O rei Davi, que é um personagem conhecidíssimo, não só no cristianismo, como no judaísmo. A filha do rei Davi, a Tamar, foi estuprada pelo outro filho do rei Davi, o Aminon. É uma das histórias mais tristes da Bíblia. E a Bíblia conta que o Aminon, filho de Davi, expulsou a irmã estuprada de casa porque sentiu nojo dela. E ela saiu, ela era uma virgem, ela saiu pelas ruas gritando e clamando, e o seu outro irmão, Absalão, a encontrou. E por causa disso, Absalão matou Aminon, e Davi depois enfrentou Absalão como seu pior adversário. O que eu quero dizer com isso? Que o fato de Davi não ter se posicionado diante do estupro de uma mulher foi a pior tragédia do seu reinado, porque ele perdeu 2 filhos assassinados e um filho morreu enquanto fazia guerra a ele. Nas histórias bíblicas, dos personagens bíblicos, a Bíblia em nenhum momento esconde a tragédia que pode se abater sobre uma casa ou sobre um reinado quando uma violência sexual é omitida, quando uma violência sexual é encoberta. Isso está aqui, mas curiosamente, eu também nunca ouvi o Sóstenes Cavalcante falando sobre as dezenas e dezenas de escândalos de pastores que abusam de suas fiéis. Vereadora Ava Valdo Cruz aqui. Vereadora, uma coisa é um evangélico chegar aqui no Congresso Nacional e propor um projeto desse. Outro, imagino, seja, por exemplo, você, né? Vou te chamar de você que além de política, mas também tem uma atuação, de fato, lá junto com a comunidade, né? Queria que você definisse isso. O político que atua aqui em Brasília e, pelo visto, dissociado da realidade, e você que vai até a comunidade, está lá, vivencia, por exemplo, o caso de uma evangélica estuprada, né? E qual que é a orientação sua para essa jovem estuprada, e como é que você enxerga esse político, né? Dissociado da realidade e dissociado da vivência dos seus fiéis? Primeiro ponto e mais importante de todos, nós tivemos uma piora, como eu disse, dessa bancada evangélica, que sequer é uma bancada de fato evangélica hoje, como você bem pontuou, Valdo. A gente teve uma substituição considerável de pastores por youtubers. Assim como a gente teve uma substituição considerável da bancada que antigamente era da segurança pública, né, que eram os delegados, os policiais, por CACs. Então, quem acha que o bolsonarismo é aliado das pautas de direita, precisa começar olhando os números do Congresso. Porque o bolsonarismo esvaziou as tradicionais bancadas de direita, substituindo pastores, que por mais que eu discordasse deles, eu sei que eles eram pastores, eu sei que eles frequentavam a igreja, por meia dúzia de garotos, de homens que não têm relação nenhuma com a comunidade, que fazem videozinhos insuflando a claque, dizendo que defendem os valores cristãos, mas que não aguentam meia hora de escola bíblica dominical, porque eles não têm essa vivência. Assim como fez com a bancada da segurança pública. Houve essa piora no que a gente tinha no espectro da direita dessas duas bancadas. E aí, a minha comunidade, eu particularmente fui eleita aqui, é óbvio que é um outro contexto, porque é importante, inclusive, que quem está nos assistindo saiba que
pauta de aborto não é pauta de eleição municipal e que se candidato pedindo voto a vereador para você, candidato a prefeito, nessa eleição de 2024, vier com pautinha de aborto, ideologia de gênero, sai fora. Sai fora porque é um estelionatário que está instrumentalizando o terrorismo feito nas igrejas para se eleger, porque ele não tem condições de falar disso nas câmaras municipais. Eu fui eleita com uma defesa, a defesa da vida e da família. Sabe como? Defendendo mães, mulheres e educação pública. Porque essa mesma gente aí que diz que quer defender a vida, nunca também tomou providência com o fato de que o Brasil demite 50% das mulheres após a licença maternidade. Aqui quem está falando é mais uma das mulheres que compõem essa estatística, porque eu também fui demitida com um filho pequeno no colo, e nós somos milhões. Então, como é que você faz a defesa da vida e ignora um fato como esse? É justamente essa diferença entre as invenções, os autoproclamados defensores do evangelho que desconhecem essa vivência, para aqueles e para aquelas que de fato vivenciam os problemas reais da nossa comunidade. Vereadora, queria agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui. Acho que a última vez que a senhora esteve aqui foi em 2022. Muito bom conversar com a senhora sobre qualquer assunto e esse principalmente que a senhora tem bastante conhecimento. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Muito obrigada. E até o cachorro gostou, porque eu acho que estava uivando aí. Não sei se era... Cuida dele, Ava. O Otávio Guedes, ele é muito maravilhoso, que ele já vai colocando um climinha de sextou, não importa a pauta. Mas eu quero deixar um recado para os interlocutores do governo federal que estão assistindo isso. Não negociem essa prioridade, não tratem isso como secundário. Vocês fizeram isso lá atrás, quando entregaram a Comissão de Direitos Humanos na mão do Marco Feliciano em 2013. Lá o ovo da serpente estava sendo chocado e olha onde a gente chegou. A vida das mulheres e das meninas é tão prioridade quanto a pauta econômica e é preciso que o governo tenha essa sensibilidade. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço para a senhora.